Eros Biondini, por favor. Esta é a primeira mesa do seminário Brasil-Itália, resultado da parceria da Comissão de Relações Exteriores com o Grupo Parlamentar Brasil-Itália. Deputado Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, falará em nome da comissão neste tema que envolve infraestrutura, pequenas e médias empresas, cooperativas, setor de defesa aeroespacial e desenvolvimento do turismo. Ricardo Zaratini, nosso coordenador e presidente do Grupo Brasil-Itália, a nossa vice-presidente da Câmara dos Deputados da Itália, nossa querida Marina Sereni, e o nosso novo embaixador, seja muito bem-vindo também, em nome de um dos que faz parte desse grupo tão importante e tão atuante. Quero cumprimentar o nosso embaixador, Antônio Bernardini, com uma satisfação muito grande. Também a nossa deputada Renata Bueno, o nosso deputado Fábio Porta, e todos os deputados, colegas, Mico Busto, uma satisfação. Então, em nome do deputado Rubens Bueno, eu tenho a satisfação de poder também dizer aos senhores e senhoras, primeiramente, externar enorme satisfação em participar desse seminário do Grupo Parlamentar Brasil-Itália, grupo criado em 1979 nessa casa e hoje integrado por 80 parlamentares de diversos partidos políticos. Dou as boas-vindas à delegação de parlamentares, autoridades e empresários italianos que se deslocaram até a nossa casa em demonstração de interesse pelo diálogo profícuo entre nossos países. Como tradicional membro do grupo, posso atestar a importância crescente desse espaço de intercâmbio parlamentar no desenvolvimento do diálogo bilateral e na representação da comunidade ítalo-brasileira, que compartilha não apenas laços culturais e de consanguinidade a forjar uma visão plural e humanística do mundo, mas inúmeros interesses comuns a sustentar e dinamizar a cooperação entre nossos povos, que esperamos se torne cada vez mais ativa e eficaz. A coincidência de visões entre Brasil e Itália, aliada à histórica proximidade, facilitou a elevação do relacionamento bilateral à categoria de parceria estratégica em 2007, que foi seguida por um plano de ação firmado em abril de 2010, com 16 áreas-chave para o aprofundamento da cooperação entre os dois países. Na primeira sessão de debates, tive a honra de ser convidado a refletir sobre o quadro das relações econômicas bilaterais. No âmbito econômico, há uma vasta agenda de trabalho para a criação de oportunidades de comércio e de investimentos. Apesar de o intercâmbio comercial ter aumentado quase 90% entre 2005 e 2014, chegando a uma corrente de 11,7 bilhões de dólares em 2011, os anos de 2012 em diante revelaram tendência de relativo decréscimo, acompanhando a conjuntura nacional dos dois países, em especial do Brasil. Mesmo assim, conforme dados de 2015, a Itália continua entre os 10 principais parceiros comerciais do Brasil, sendo o terceiro na Europa, com comércio bilateral alcançando 7,94 bilhões de dólares. Na América Latina, o Brasil é o principal parceiro da Itália. Dinamizar o nosso comércio, explorando novas oportunidades e lidando com as adversidades de maneira célere, é, portanto, essencial para que nossas economias alcancem patamar de crescimento mais elevado e equilibrado. Nesse ansejo, noto que, na tradição mercantil italiana, avultam não apenas as grandes corporações, mas também vasta rede de micro e pequenas empresas, altamente qualificadas, competitivas e globalizadas, verdadeiro modelo para o desenvolvimento dos inúmeros projetos existentes no Brasil, já que em andamento ou em execução, que visam a capacitação e a internacionalização de pequenas e médias empresas locais, como o Fórum Permanente de Negócios Brasil-Itália para micro, pequenas e médias empresas, instituído em 2009.
De igual maneira, há muito espaço para a criação de mais projetos bilaterais no bojo de iniciativas como os protocolos de intenção do MDIC, SEBRAE, APEX e BNDES e seus homólogos italianos, ou mesmo dos entendimentos entre as associações empresariais dos dois países, Fiesp e Confindústria. Também devemos trabalhar para que os fluxos de investimentos existentes se multipliquem. A Itália tem uma longa e exitosa história como investidora no nosso país. E o Brasil, a despeito dos ajustes de curto prazo, é um grande e vigoroso mercado. Atualmente, aproxima-se de 1.200 o número de empresas italianas atuando no Brasil, com um estoque de capital de cerca de 17 bilhões de dólares em 2014 e aporte de 1,7 bilhão de dólares só em 2015. Estima-se que as companhias italianas empreguem cerca de 150 mil funcionários diretos. São números impressionantes. É o momento, portanto, de olhar para este país com a visão do futuro e a confiança que sempre marcaram os investimentos italianos no Brasil. Conforme pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística Italiano em dezembro de 2014, o Brasil é um dos espaços estratégicos para investimentos italiano na área industrial, sendo o país o terceiro principal destino da internacionalização das empresas desse setor, atrás apenas dos Estados Unidos e da Romênia. O Brasil, por sua vez, possui um estoque de capital na Itália de 322 milhões de dólares em 2015, distribuídos entre 62 investidores. Nessa seara, pode ser instrumental a parceria entre os nossos entes sub-regionais, regiões e comunas italianas, estados federados e municípios brasileiros. Contamos com um acordo bilateral sobre a cooperação descentralizada que conviria explorar em toda a sua excelente potencialidade. No quadro institucional dessa cooperação, saudamos o papel central do Conselho Brasil-Itália de Cooperação Econômica, Industrial, Financeira e para o Desenvolvimento, criado em 2006 como mecanismo regular para a intensificação dos fluxos de investimentos e a coordenação de iniciativas entre autoridades e empreendedores da parte a parte. Uma área de marcante sucesso na parceria bilateral é a de investimento no setor de defesa, com destaque para o programa AMX. Aqui faço um parênteses até para dizer da nossa viagem no ano passado, à fábrica Otto Melara, lá em La Spezia. Foi muito interessante, tive a oportunidade de conhecer a fábrica e toda a parceria que tem também com a Iveco na Itália, enfim. E como mineiro, nós temos também essa expectativa de que a nossa empresa Iveco em Minas Gerais possa também ter da parte da Otto Melara e outras empresas essa ampliação. Desenvolvimento conjunto de uma aeronave de combate pelas empresas italianas Air Italia e a EMAC, né? E pela brasileira Embraer, o qual, iniciado em 1980 e agora em fase de modernização, criou condições para que a Embraer se capacitasse na produção de aviões civis e militares de ponta, hoje de reconhecida qualidade no mercado internacional. Sublinhamos ainda a relevância do acordo assinado pelo Estado-Maior do Exército Brasileiro com a Iveco, para a produção, no regime de parceria com a indústria brasileira, de 2.044 veículos blindados para o transporte de pessoal, projeto Guarani, do qual me referi há pouco, em um período de 20 anos, com expectativa de colaboração entre as indústrias dos dois países em projetos vindouros no campo de meios e sistemas terrestres. A parceria em defesa é regida pelo Acordo de Cooperação em Defesa, assinado em 2008 e balizada pelo Plano de Ação de Parceria Estratégica de abril de 2010. Atualmente, a aproximação estratégica conta com desdobramentos de novas frentes, em particular com a assinatura de 3 ajustes complementares, com foco
no desenvolvimento de forças navais e na cooperação no campo aeroespacial. Nesta última vertente da cooperação, estamos falando de iniciativas de desenvolvimento tecnológico compartilhado em áreas de ponta, incluindo satélites, veículos lançadores, sistemas de guerra eletrônica e veículos aéreos não tripulados, o que deve impulsionar a qualidade da pesquisa, o desenvolvimento da indústria de defesa e o aparelhamento das forças armadas de ambas as partes. Outro campo que apresenta grandes oportunidades de investimento se encontra nos setores de energia, infraestrutura e logística. Inclusive, faço um outro parênteses, que o meu partido, o PROS, realiza hoje um grande seminário de energia sustentável, energias renováveis, fontes de energias renováveis, ainda bem nessa casa. Vale a pena intercâmbio entre esses dois seminários. Obras de mobilidade urbana, aeroportos, portos, logística de armazenamentos e oleodutos e pontes, maquinários para mineração e agroindústria, entre outros. Nesse sentido, louvamos a assinatura, em novembro do ano passado, do Memorando de Entendimento para o Desenvolvimento de Investimentos e o Fortalecimento da Cooperação Produtiva entre Brasil e Itália, que busca fomentar projetos de investimento nas áreas que acabamos de mencionar por diversos meios, como joint ventures e parcerias público-privadas, as PPPs, contando ainda com a cobertura das respectivas instituições financeiras em garantias e financiamentos de longo prazo. O setor portuário é um bom exemplo das profícuas parcerias que podem ser firmadas entre os setores empresariais dos dois países. O momento propício do setor, estimulado pela retomada das exportações, é evidenciado pelo crescimento de 4,5% na movimentação portuária entre 2014 e 2015, e pela construção de um ambiente regulatório e jurídico estimulante para a participação da iniciativa privada. Várias reuniões do Grupo de Trabalho Bilateral sobre Infraestrutura têm permitido que as empresas de infraestrutura e bancos italianos obtenham as informações técnicas de primeira mão dos representantes do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BID e CAF. Inicialmente, apenas o Programa de Investimento em Logística, um plano de investimentos e concessões na área de infraestrutura no Brasil, são previstos aportes totais na ordem de 200 bilhões de reais ao longo dos próximos anos, gerando efeitos sinergéticos na redução dos custos de transação e de logística. Isso significa desde o aumento da competitividade dos produtos brasileiros, com geração de emprego e renda, até a melhoria do padrão dos serviços públicos para brasileiros e turistas, reduzindo o custo, o chamado custo Brasil. Em se tratando da indústria turística, não poderíamos deixar de considerar a natural vocação de nossos belos e ricos países. Entre os turistas europeus que visitam o Brasil, os italianos são o segundo maior grupo, depois dos alemães. Só em 2013, mais de 233 mil italianos escolheram o Brasil como destino turístico. No sentido inverso, mais de 1 milhão de brasileiros visitaram a Itália em 2014, terceiro destino turístico dos brasileiros na Europa. Para concluir, senhor presidente, sem sombra de dúvida, diante do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no próximo mês, devemos ter uma excelente oportunidade de recepcionar ainda mais visitantes interessados em conhecer nosso país. Além disso, muito havemos de evoluir para facilitar o trânsito de pessoas entre os dois países no marco de acordo sobre cooperação do domínio do turismo, em 1991, e na atualização do acordo aéreo em vigor, de modo a favorecer o aumento das rotas e das franquias dos voos. Diante desse breve quadro que acabamos de apresentar, julgo podermos dizer que nossas sociedades há muito decidiram que esta parceria é aspecto central do lugar que os dois países pretendem ocupar no mundo. Como reflexão final, gostaria de trazer algumas observações do chanceler Paolo Gentiloni. Os investimentos da parte italiana não levarão em conta apenas os dados conjunturais do Brasil. O povo italiano e seu empresariado sabem bem que o Brasil é
é maior do que o período recente de ajustes econômicos e impasses políticos. Acrescentaria ainda, o momento atual demonstra que o povo brasileiro, inventivo e resiliente, dá claras provas de sua decisão para a renovação democrática e pelo fortalecimento institucional. Não abre mão de construir um país mais livre, justo, mais ágil e transparente. E nisso somos parceiros italianos, e os nossos parceiros italianos podem muito nos ajudar. Contamos com esses espaços de diálogo e encontros para derrubar barreiras e propiciar um conhecimento prévio de cada um dos projetos de investimentos existentes e prospectivos, mas também para traduzir nossa rica herança comum em uma cooperação sempre mais profunda e efetiva em favor da modernização e bem-estar de nossas sociedades. Com essas palavras finais, caros amigos, colegas, dou novamente as boas-vindas aos colegas italianos e brasileiros e desejo muito êxito aos trabalhos que aqui começam, desejando o agradecimento a todo o apoio da Embaixada Italiana, do Grupo Parlamentar Brasil-Itália, da CREDIM, do corpo técnico que possibilitou este encontro e de todo o público que nos acompanha. Muito obrigado, são as palavras do nosso deputado Rubens Bueno.